Se é isso que se está a referir, pois está aqui pois a minha resposta. Cabo Verde, durante os anos 90, teve uma política muito agressiva e muito eficaz de atração de investimento externo. Investimento esse que mudou o curso do país. O Sr. Lídio Silva, sendo de São Vicente, deve estar lembrado do Parque Industrial de Lazareto a empregar muita gente, deve estar lembrado do Parque Industrial de Lazareto a ter muitas fábricas, muitas operações, e Mindelo São Vicente, a sua ilha natal, Sr. Lídio Silva, já tinha começado a exportar. Sei que é de São Nicolau, mas viveu muito tempo em São Vicente, já tinha começado a exportar. E é pena, e penso que o Sr. Lídio Silva deveria denunciar isso, que essa dinâmica tenha sido esquecida e que hoje não haja uma única fábrica no Parque Industrial do Lazareto e que São Vicente esteja no estado em que está. Um estado que dói a todos os cabo-verdianos que conhecem a força cultural e o espírito do Mindelo. A pergunta agora é do CID em direção ao PICV. Ora, a pergunta para o representante do PSCV, nós gostaríamos de saber, da UCID, o que é que pensa o PSCV fazer em relação ao projeto da expansão da Zona Económica Exclusiva de Cabo Verde? Isto é uma pergunta extremamente interessante. Cabo Verde, neste momento, está a trabalhar num quadro regional. Primeiro, conseguimos trazer aqui vários países da região, que é Mauritânia, Senegal, Gâmbia, Guiné-Bissau, Guiné-Conakry, e juntamente estamos a trabalhar com a Noruega para podermos desenvolver e tentar aumentar a nossa plataforma continental. Já realizamos várias reuniões aqui em Cabo Verde. Cabo Verde está a trabalhar neste domínio, nós já depositamos o nosso relatório preliminar, mas vamos beneficiar com esta cooperação regional do apoio da Noruega, que é um dos grandes países marítimos, que tem tudo para ajudar-nos, vai reduzir assim os custos para Cabo Verde e neste quadro estamos extremamente otimistas. E por isso também que nós não queremos depender somente da Noruega. Há dias falei com o Brasil e o Brasil está interessado em integrar, Portugal está interessado a integrar, digamos, o que estamos a fazer neste momento. Cabo Verde, neste momento, tudo o que é a nossa diplomacia, tudo o que é ligado ao oceano, estamos lá. Estamos a liderar o processo dos Estados africanos ribeirinhos do Oceano Atlântico. Estamos a trabalhar com o Brasil no quadro dos OCPAS, que é a Zona de Segurança Marítima. Estamos a trabalhar para o desenvolvimento da segurança marítima. Cabo Verde tem, neste momento, as melhores condições para poder fazer a visualização da nossa zona e poder, assim, fazer a luta com eficácia contra o tráfico, os narcotráficos e os tráficos ilícitos. Portanto, nós, a nível do oceano, da plataforma, é uma das prioridades. Eu agradeço o CID de ter posto a pergunta, porque efetivamente isto faz a diferença do Cabo Verde. Continuamos a falar de cooperação. Pergunta do CID para o PTS. Ora, o CID para o PTS, gostaríamos de perguntar o seguinte. Sendo o PTS um partido que fala de solidariedade, nós temos conhecimento que existe nos Estados Unidos uma organização financeira especificamente para financiar projetos das mulheres um pouco por todo o mundo. Gostaria de saber o que é que o PTS pensa sobre essa matéria. Bem, o PTS, como sabe bem, no seu plataforma eleitoral defende o desenvolvimento de uma produção económica e industrial. O PTS vai endogenizar um grupo forte de empresários, através que nós defendemos de uma economia de circulação, para poder fazer o que nós chamamos do joint venture com os empresários dos Estados Unidos. É essa a nossa filosofia de atuação. Quem pergunta agora é o MPD, José Filomeno, uma pergunta para o PICV. Para o PICV, eu gostaria de perguntar,
sei que o PICV não vai ser governo a partir de 6 de fevereiro, mas sendo um partido, efetivamente, que o pode ser, faço a pergunta mesmo assim. Que medidas pensa tomar para adequar finalmente a nossa diplomacia aos novos tempos e às grandes mudanças que nós assistimos agora no mundo? Temos tido uma diplomacia unidimensional, que se preocupou essencialmente com a captação de ajuda para o Estado. Temos ficado de fora os empresários, os artistas, os fundos que ajudariam os empresários. Eu gostaria de saber que medidas, portanto, pensa tomar para que as nossas embaixadas efetivamente passem a servir aos nossos artistas, que lhes arranjem contratos e palcos. Vamos ouvir a resposta de... Sim, estou só a finalizar a pergunta. PICV. A finalizar a pergunta, se posso? Pode. Bom, para finalizar a pergunta, se realmente as nossas embaixadas vão passar também a ser, caso ganhassem as eleições, improvável, mas a ser também agentes dos nossos empresários aqui, seja para lhes dar informação económica, seja para lhes proporcionar, digamos, oportunidades de negócio. Pode responder, Sr. O Sr. José Filomeno é diplomata, portanto, deve somente dizer que temos um lugar para ele. Depois das eleições, ele poderá regressar à casa. Para dizer que nós não esperamos isto para poder mudar a nossa diplomacia. Já houve uma nova lei orgânica do Ministério, justamente para responder a estes novos desafios. Hoje, por exemplo, um dos aspectos importantes desta reestruturação é a criação da Direção-Geral dos Assuntos Globais, cujo objetivo essencial é justamente trabalhar para melhorar a competitividade externa do Cabo Verde, a promoção do investimento, a promoção do Cabo Verde, portanto, e o acompanhamento aqui interno, portanto, trabalhando com Cabo Verde Investimento e com as nossas embaixadas, de maneira a trazer mais financiamento, mais investimento em Cabo Verde. Portanto, e estamos em vários dossiês sempre prontos a fazer isto. Também, devo dizer, eu lembro que das visitas do chefe de Estado, do Primeiro-Ministro, ter o setor privado também connosco. Estamos a preparar um certo número de missões do setor privado no exterior, através do Ministério dos Negócios Estrangeiros. Há uma preocupação da nossa diplomacia económica e temos posto ênfase neste domingo. Portanto, o Ministério é um elemento essencial para a diplomacia económica e para a atração de mais investimento em Cabo Verde. Também o Ministério transformou-se. As embaixadas são, neste momento, o front office da administração pública cabo-verdiana. Hoje, o imigrante está cada vez mais perto da nossa administração. Pode obter o certidão online, pode obter todos os documentos que necessita online e imediatamente. A embaixada é também uma parte do registro e notariado aqui ao exterior. Vamos ver a pergunta do MPD ao PTS. Bem, eu não tenho uma pergunta para o PTS, uma vez que o PTS não vai ser poder, mas eu gostaria de perguntar ao PTS se estaria disposto, enquanto partido, a participar nesta grande onda de mudança que nós estamos agora a promover. Sabemos que o país não tem sido bem governado, sabemos que o país está a precisar de uma mudança... A pergunta terá de ser de forma sintética. Sintética, e muito sintética. Estamos a operar uma grande mudança neste país e gostaria de saber qual era a posição do PTS em relação a isso. A democracia foi inventada para que de vez em quando os governos mudem, vai mudar, e o que é que pensa o PTS disso? Bom, o PTS defende, para além da democracia política, que é a representação, como diz o colega Zé Filomeno, o PTS não vai ser poder. Não é bem assim verdade, porque depende do comportamento do eleitorado. Só para dar-lhe um exemplo, na Holanda, nas regiões de Benelux, faz o voto conscientizado, um voto útil.
num agregado familiar de 6 pessoas, cada família vota para ter o equilíbrio do poder no Parlamento. Nós estamos esperançados, mesmo com alguns obstáculos que tivemos na inscrição da recepção da nossa candidatura, mas vamos ter um resultado substantivo e também o PTS vai apostar na democracia social. O que é que quer dizer isso? Uma democracia baseada na liberdade do cidadão e da sociedade. MPD, uma pergunta ao CID no campo da cooperação e de forma resumida. Sim, falando da cooperação, também a pergunta que tenho para o CID é a seguinte. Nós, no MPD, estamos agora preocupados com a situação do São Vicente. Vamos intervir em força em São Vicente. São Vicente precisa, uma vez que a UCID não vai ser governo, se a UCID estaria disposta, nesse processo, a apoiar os programas que o MPD viesse a apresentar ao povo de São Vicente. Bem, eu devo dizer que eu, pessoalmente, sou radical quando se colocam determinadas perguntas, mas civilizadamente vou responder. A UCID vai ser aquilo que o povo de Cabo Verde quiser no dia 6 de fevereiro. A UCID é um partido que foi fundado no dia 13 de maio de 1978. A partir dessa data, nós temos lutado sempre para que Cabo Verde tenha a democracia plena. Nós estamos nos primeiros degraus da democracia. E o nosso entendimento é que o povo é soberano, o povo deve votar a sua consciência para equilibrar as balanças. Porque o que Cabo Verde precisa é do equilíbrio. Agora, uma coisa é certa, a UCID já demonstrou que tem sentido de Estado, quer a nível local, quer a nível central. É só ver a postura da UCID a viabilizar a governação da Ilha de São Vicente. É só ver a postura que a UCID sempre teve durante 5 anos na Casa Parlamentar, em que a UCID não votou, é preciso que fique claro, não votou nenhuma iniciativa do PSCV nem do MPD, mas votou a consciência dos deputados de acordo com o conteúdo das iniciativas, uma vez que para nós a iniciativa é boa e a iniciativa dá suporte ao povo de Cabo Verde, nós, a UCID, votará sempre a favor, não a favor da proposta da ABC, mas a favor de uma proposta que vai viabilizar e que vai criar condições para que o povo possa viver melhor. E, por outro lado, dizer que nós temos esta filosofia, trata-se de um partido cristão, trata-se de um partido que defende valores e, portanto, todo aquele que estiver no Parlamento e que tiver uma postura digna terá sempre o apoio da UCID. Mas, atenção, que a governação é algo que tem sempre... Terminaram os 2 minutos. Pedimos desculpa mais uma vez, voltamos a ter problemas com o cronómetro, mas na nossa regi o cronómetro continua a contar, mas não é visível para os nossos participantes, as nossas desculpas neste caso, à UCID. A pergunta agora é do PICV ao PTS, uma pergunta concreta sobre o tema em questão, cooperação internacional e desenvolvimento. Bom, o MPD tem tentado criar uma imagem negativa de Cabo Verde que poderá criar um clima desfavorável para uma pergunta ao a mobilização dos recursos necessários ao desenvolvimento de Cabo Verde. Felizmente, nunca a credibilidade de Cabo Verde estava tão alta no plano internacional como está hoje. O que pretende o PTS fazer para participar num esforço em curso de manter a credibilidade externa de Cabo Verde neste nível e continuar os progressos em curso e criar mais que Cabo Verde? Bom, o PTS tenta articular com a cooperação internacional, porque, como eu tinha defendido que o governo pode deslizar, mas tem que fazer a aplicabilidade da legislação de acordo com a especificidade de cada região. O PTS, como um partido que defende a regionalização, nós queremos que as nossas ilhas se desenvolvam de uma forma autónoma, num crescimento saudável. Pergunta do PICV ao CID.
O representante do CID nos Estados Unidos criticou o presidente do MPD por ter declarado que o PAICV e o MPD têm vocação para ser governo. O MPD continua a negar os ganhos de consolidação da nação global cabo-verdiana, que se tem mostrado orgulhoso porque o seu país tem sido sempre referido como um caso de sucesso. O que o CID pretende fazer para a consolidação desta nação global? Ora, bem, o CID, aquilo que eu disse há pouco, não foge a essa regra. Nós o que pretendemos para realmente levantar Cabo Verde, aliás, agora eu vejo também já alguém, o PSV fala de mais Cabo Verde, mas eu devo dizer que desde há muito, não é, desta campanha, que o CID tem no seu lema mais o CID mais Cabo Verde. Portanto, nós definimos, não é direito de autor, não está em causa, mas essa é que é a pura realidade. E, entretanto, nós, para esse desenvolvimento, para que Cabo Verde cresça, nós apostamos, temos uma posição geoestratégica importante, nós temos uma imigração com muitas capacidades, nós defendemos que essa cooperação, essa interligação entre os que estão na imigração e os que estão em Cabo Verde, passando a todos os níveis, porque a cooperação tem que ser a todos os níveis, não pode ser uma cooperação só com o Governo Central, não. Nós temos que defender que haja uma cooperação com as associações, ao nível das associações, com as câmaras municipais, ao nível das câmaras municipais e de todo o setor, inclusive das universidades, etc., etc., para que possamos alcançar essa meta. Porque para o CID o mais importante é que Cabo Verde consiga alcançar o máximo dos máximos no plano nacional, em termos de desenvolvimento para o seu povo e ter a maior credibilidade possível dentro do contexto internacional. E é isso que o CID sempre defendeu e é preciso ter em conta que o CID, mesmo nos anos difíceis do sistema de partido único, nunca pôs em causa a nação cabo-verdiana, porque nós temos a consciência de que a nação é mais importante do que os caprichos da própria UCID ou de qualquer dirigente da UCID. Portanto, nós estaremos ao pé do povo para servir o povo e para ajudar a governar da melhor forma este país para o bem da nossa nação. José Brito questiona agora José Filomeno do MPD. Okay. No fim do mandato do MPD, no ano 2000, a comunidade internacional tinha deixado Cabo Verde, o que obrigou o governo do PAICV a tomar medidas drásticas para restabelecer a economia e resgatar a credibilidade do país. Hoje, na oposição, o MPD tem atacado os diplomatas dos países amigos e tem posto em dúvida os estudos e as apreciações positivas das organizações internacionais. Continua a afirmar que tudo está mal e que temos um dos piores climas de negócio para o investimento estrangeiro. Num cenário remoto, do MPD ser governo, será que a comunidade internacional e os investidores irão confiar em Cabo Verde? Bom, para lhe responder, eu devo lhe dizer o que é que aconteceu no final do mandato do MPD. Foi quando assinamos o acordo de convertibilidade que permitiu o que conhece hoje, o que deixou um legado ao governo do PAICV, um legado meritório que lhe permitiu até, se tivesse sido mais inteligente, governar com uma certa folga. O MPD deixou como legado uma Constituição moderna, deixou como legado o poder local instituído, deixou como legado a separação de poderes. Eu penso que é o legado do MPD que hoje dá credibilidade externa a Cabo Verde. Cabo Verde é elegível aos compactos do MCA, precisamente por ser um país democrático, um país onde há liberdade, um país onde a justiça é independente e não se deixa coagir. Portanto, é esse o legado do MPD. A ser governo, o MPD tem todo um programa que vai implementar com a confiança do povo de Cabo Verde. E uma coisa é certa, o MPD vai respeitar princípios e vai respeitar valores e vai também transmitir esses valores a outros. Por exemplo, o MPD nunca justificaria um ditador no poder que se recusa a sair. O MPD juntaria a sua voz às vozes livres do mundo que pressionam para que esse ditador saia e não
E o MPD junta a sua voz àqueles que dizem que não permitirá tal chantagem. E, dizendo mais, o MPD nunca utilizaria países estrangeiros ou embaixadas estrangeiras para anunciar compactos que não existem. Terminou que os países venham os 2 minutos. Vamos ouvir as questões do PTS ao CID, em primeiro lugar. Bem, a minha pergunta ao CID é como o CID defende que é um partido que nasceu na imigração, que modelo de aproximação que o CID vai fazer para que, e que direitos vai defender para que os imigrantes tenham melhor condição de vida. O CID é sensível a esta questão. O CID sempre defendeu que Cabo Verde, nós temos, por exemplo, a região norte tem tido vários problemas porque em termos de cooperação houve muita coisa que fugiu. Por exemplo, é só ver a cooperação luxemburguesa, o que fizeram em Santo Antão, mas que depois, por um ato milagroso ou não, rapidamente foi transferido de Santo Antão para outras paragens. Portanto, nós defendemos que é preciso respeitar a imigração, é preciso criar um verdadeiro ministério que defina as regras daquilo que os imigrantes pretendem. Nós pretendemos que os imigrantes também, porque é uma reivindicação deles, que eles participem lá nas autarcas, lá na ilha ou no concelho onde eles têm os seus investimentos, porque é aí que eles são discriminados de uma forma geral, em todo lado, que eles tenham voz nas eleições autárquicas e que eles também tenham nesses municípios e em todos os municípios uma representação para os receber, para cuidar dos seus interesses. Porque há muitos imigrantes que têm perdido valores e têm perdido aquilo que conseguiram amealhar em anos de trabalho no exterior, trabalho duro, por causa de não terem um apoio, não terem um suporte em determinadas câmaras municipais e também a nível do Governo Central. Portanto, nós iremos defender os imigrantes, conversando com eles, reunindo com eles e criando uma instituição que lhes defenda realmente, porque não é um Instituto das Comunidades que nós sabemos que não tem pautado pela isenção e pela dinâmica daquilo que os imigrantes pretendem, e é isso que nós vamos fazer para criar essas condições em conjunto com eles para defender os seus interesses, que são os interesses globais de Cabo Verde. O PTS questiona MPD. Bom, a nossa pergunta para o MPD, como o MPD no fim da legislatura tinha defendido no Parlamento que é da opinião que poderia haver um grupo parlamentar de 2 deputados. Se o MPD, com uma representação simbólica ou mesmo representativa, se vai continuar com essa tese como forma de dar oportunidade aos partidos ditos de expressão sociológica minoritária. O que é que se continua a defender essa tese? Não, evidentemente que o MPD defendeu e escreveu e está o novo Código Eleitoral tem um protagonismo enorme do MPD e está o Dr. Lídio Silva aqui, que esteve no Parlamento na altura, embora não goste de falar bem do MPD, mas sabe qual foi o partido que não quis que se considerasse grupo parlamentar 2 deputados. Ele sabe. O MPD defende, sim, um sistema plural. O MPD não defende a proliferação de partidos por proliferação. Não é o número de partidos que faz a qualidade da democracia. Tem que haver espaço para pequenos partidos, mas, sobretudo, deve haver espaço para a sociedade civil, para as associações profissionais, para as associações de defesa de consumidores e outras associações. Digamos que o MPD também acha que é a sociedade civil que é a terceira voz e que é o árbitro do sistema democrático. Não defendemos necessariamente a proliferação de partidos políticos como forma de aprofundar a democracia,
mas também não queremos, digamos, a hegemonia, não queremos, digamos, que o país fique reduzido a duas únicas vozes, o PAICV e o MPD. Aliás, um dos problemas de Cabo Verde é precisamente esse, de não haver espaço para mais vozes, não tem havido espaço, e aqui podemos também, inclusivamente, até falar um pouco da comunicação social, já que estamos aqui neste fórum, que a comunicação social pode não ter também ajudado a promover mais vozes e a criar um verdadeiro pluralismo, um verdadeiro sistema, digamos, Terminou plural. o seu tempo. Vamos para a questão do PTS ao PAICV sobre cooperação internacional e desenvolvimento, que é o tema que está aqui em debate com a presença dos 4 partidos candidatos às eleições de 2011. Bom, para o PCV, como esteve no governo, eu queria perguntar ao PCV o que é que vai fazer para a consolidação e o reforço da cooperação internacional, tendo em conta, se nós falamos da cooperação internacional, estamos a falar do direito internacional, que pode ser público ou privado. O que é que vai fazer para também honrar as ratificações das convenções internacionais ratificadas pelo Parlamento cabo-verdiano? Bom, a existência de Cabo Verde depende do direito internacional. Nós, como pequeno país, só existimos porque existe o direito internacional e, portanto, nós fazemos tudo para o respeito deste direito internacional e temos defendido em todos os fóruns, digamos, que o direito internacional tem de ser respeitado. Por isso que levamos sempre esta visão de Cabo Verde, de respeito pelos valores que sustentam o direito internacional. Estes valores incluem absolutamente os valores democráticos e a aplicação na prática, contrariamente ao que algumas pessoas estão a dizer. Nós fazemos tudo, efetivamente, porque a nossa existência depende da existência de uma comunidade internacional, de organização internacional como as Nações Unidas. E é neste quadro, digamos, que nós temos feito tudo para podermos tirar proveito desta imagem positiva que temos de Cabo Verde como um país que respeita os direitos humanos, um país que tem feito muito, digamos, para mostrar o exemplo das vantagens do respeito deste direito, portanto, e dos valores que sustentam a democracia. Por isso temos feito também, dentro da nossa política de cooperação, alargar para podermos, de facto, permitir o desenvolvimento de Cabo Verde e ter cada vez mais Cabo Verde. E também este direito internacional vem apoiar o nosso setor privado que tem sido prejudicado pelo MPD na primeira parte dos anos 90, retirou praticamente ao setor privado as possibilidades de financiamento, já que o Estado estava a utilizar grande parte dos recursos necessários. Terminou o seu tempo e terminou o debate. Hoje falamos de cooperação internacional e desenvolvimento. Tivemos aqui e agradecemos José Filomeno do MPD, José Brito do PICV, Lídio Silva da UCID e Oswaldino Andrade do PTS. Termina este ciclo de debates temáticos à volta das eleições 2011. Vamos iniciar uma segunda série na próxima sexta-feira, dia 14, com os líderes dos partidos que concorrem às eleições de 2011. Teremos João do Rosário do PTS, Carlos Veiga do MPD, José Maria Neves do PICV e António Monteiro da UCID. Contamos consigo na próxima sexta-feira. Até lá, tenha uma ótima noite.